Sejam muito bem-vindos ao podcast Relacionamento é Coisa Séria. Eu sou o Edu Baggio, criador de conteúdo focado exclusivamente em relações amorosas e também consultor pessoal para relacionamentos. Se você não tá bem, é só me chamar. O tema de hoje é término traumático. Ou seja, quando você sai de um relacionamento e não importa se foi você quem terminou ou se terminaram com você e você fica profundamente mal, incapacitado, incapacitada e enfrenta um verdadeiro trauma. O objetivo hoje é falarmos sobre o processo de luto pós-término quando ele é realmente devastador e te adoece. Não é o caso aqui de falarmos daquela tristeza natural que a gente sente, né? Primeira semana com muito choro, saudade, uma sensação de perda, que depois vai passando e você fica mais de boa. Ali depois de umas 2, 3 semanas você já tá tranquilão, tranquilona, segue sua vida. Aqui eu vou falar, na verdade, de pessoas que chegam próximo a um estado de depressão profunda ou de fato ficam deprimidas e apresentam quadros de obsessão, de pensamentos ruminantes, dependência emocional e incapacidade total de tocar a vida. E tem gente que até, sei lá, pensa em suicídio, fica perseguindo o ex, é uma coisa muito triste, né? Se esse é o seu caso, né, de dependência emocional, pensamentos ruminantes e de um quadro de depressão ou algo que pareça uma depressão, esse episódio é pra você. Vamos nessa? Lembrando que você pode acompanhar meus vídeos diários no TikTok, que é a minha rede principal, e também no Instagram e no YouTube. É só me procurar pelo @edu.diálogo, repetindo, @edu.diálogo, e meu nome é Edu Baggio. Antes da gente começar, eu quero deixar bem claro que se você tá passando por isso, tá? Se você tá sofrendo demais pelo fim do seu relacionamento, você tá doendo muito, você tá incapacitada, você tá perdendo o apetite, são coisas que a gente vai falar aqui agora, não tenha vergonha. Tá? Sofrer faz parte da nossa vida e não tem problema se você tá realmente travada, não consegue se relacionar mais, sabe? Esse sofrimento, essa angústia, essa depressão, essa incapacitação acontece com todo mundo pelo menos uma vez na vida. Tem pessoas que realmente nunca sentem, que saem dos relacionamentos super bem resolvidas, já vão pra festa, já entram num relacionamento novo. Isso não quer dizer que a pessoa seja mais forte que você ou que você seja mais fraca que ela. Tem pessoas que amam de formas mais profundas, eu sou um caso, e tem pessoas que amam de uma forma mais leve, mais branda. Tem pessoas até que são, eu diria que não românticas ou até assexuadas. Tem pessoas que não gostam de sexo, cara. Tem pessoas que não gostam de romance, que dificilmente vão se apaixonar na vida. Então, se você tá passando por isso, é porque você sente com muita intensidade. E, cara, se apaixonar é muito bom e tem horas que a gente se perde mesmo. O que a gente não pode permitir é que isso te domine, né? Isso te controle, fique muito ruim, te deixe doente. E outra coisa, tudo que eu vou falar aqui tem tratamento, tem solução. Eu já passei por isso. Se você tá passando, você sai dessa, tá? Tem saída. Isso aqui não é o fim do mundo e essa dor não te define, tá bom? Então vamos lá. O que a gente vai falar hoje é sobre um termo que os especialistas falam, eles chamam no inglês de trauma bond, né, que seria um vínculo traumático profundo, né? Então você sofre, mesmo tendo terminado, às vezes foi você quem terminou e você está sofrendo, porque você está sentindo culpa, você sabe que chateou a pessoa não queria o fim do relacionamento, e essa pessoa também está sofrendo, você está sofrendo pelo sofrimento dela, né? Você está sentindo responsável pela dor dela. Você sofre mesmo que não estivesse mais feliz nesse relacionamento. Às vezes foi um relacionamento abusivo, alguma coisa muito, muito séria, muito ruim. E você sai e você pensa, cara, eu deveria estar sentindo alívio. Por que eu não tô me sentindo aliviado? Por que eu não tô me sentindo bem? Sabe, eu me livrei de um troço que me fazia mal, cara. E ainda assim você cai. Por quê? Porque existia uma responsabilidade e existia um vínculo, né? Existia uma dependência emocional. Por pior que estivesse o seu casamento, por pior que fosse com o seu ficante, se ele te tratava mal, se ele te traiu, enfim, tudo isso ainda assim gera um vínculo. Porque quando a gente tá com alguém, a gente passa geralmente 24 horas pensando e ocupado com essa pessoa. Não que você vai estar do lado dela o tempo inteiro, mas você troca mensagens, vocês transam. E, cara, transar é uma coisa muito íntima. As pessoas não se ligam disso, cara. Transar é muito íntimo. Vocês trocam fluidos, vocês fazem planos, vocês vão no cinema juntos. Isso tudo gera um vínculo. E aí você fica viciado na pessoa. E quando você se afasta, mesmo não gostando, você se acostuma, cara. A gente se acostuma até com coisa ruim. O ser humano é muito complexo e muito perturbado, cara. Mas enfim. Então você sofre esse trauma bond ou esse vínculo traumático porque você está passando por uma crise de abstinência, né? Você está viciado na pessoa e não tem problema nenhum, né? Até sempre convido as pessoas que chegam aqui no podcast, no Relacionamento é Coisa Séria, que vocês escutem, né, os outros episódios, principalmente o episódio 1, que fala sobre como superar, né, essa questão da abstinência, porque realmente existe uma configuração química dentro do seu cérebro que libera muita dopamina, muita serotonina e você se acostuma com esses picos, né? Mesmo que seja uma relação ruim, tem altos e baixos.
tá? Então tem momentos que você tá super bem, sexo, paixão, tudo bem, Netflix, pipoca, porra, vamos andar de bike juntos, vamos, né, abrir uma poupança, vamos comprar um carro juntos, e de repente, porra, cai tudo, porque daí você descobre uma traição, ou fica meio monótono, ou o sexo já não é mais aquela coisa, ou a pessoa entra num trabalho novo e passa a te ver menos porque tem menos tempo disponível. Então tem muitos altos e baixos nos relacionamentos. Isso pode sim gerar uma dependência. Uma dependência química, né, da pessoa, não da pessoa, mas da sensação que você tem de estar com essa pessoa, tá? Muito bem, então esse vínculo profundo ele é causado pela dependência emocional, né? Já deu pra entender isso. E quais são os tipos de relacionamentos, né? Quais são os tipos de situações, de relações que vocês têm que podem levar a um vínculo traumático, que é o que a gente vai falar aqui hoje, que é o depressivo, que é o obsessivo compulsivo, tá? Eu vou do mais grave ao menos grave. O primeiro deles é o quê? Quando rolou, né, no seu relacionamento agressão psicológica e física. Lembrando que agressão psicológica, né, você ser humilhado, manipulação, quando a pessoa fica te fazendo sentir mal com seus sentimentos, não acolhe seus sentimentos, acha que você é fresca, acha que você é fresco, tira sarro de você, debocha, não te respeita, não te ama com a mesma intensidade, ou não é recíproco, ou não é fiel. Tudo isso são agressões psicológicas, tá? Que você sofre. E também agressão física. Você tomou um soco no olho, você, sei lá, às vezes o cara dá soco na parede. Às vezes o cara, né, tanto homens quanto mulheres podem agredir, mas se teu parceiro ou tua parceira fica dando soquinho na parede, joga prato no chão, faz ameaça, cara, isso também é uma violência física. Pode não ter sido na tua cara, mas houve uma violência física. Algo atingiu alguma outra coisa. Um copo bateu na parede, né? Sua ex quebrou um banco na tua frente. Cara, tudo isso são agressões físicas de alguma forma, tá? Então isso gera um vínculo traumático muito forte. Sair disso não é fácil, tá? Segundo caso é o narcisismo, né? Isso tem se falado muito, principalmente no TikTok, tem muitos vídeos sobre isso, né? As pessoas têm falado muito sobre o narcisista. Porque o narcisista, cara, ele geralmente não se importa com o que você sente. Ele é muito egoísta, ele tem pouca empatia, ou seja, ele não se coloca no seu lugar. E ele é muito sobre ele, porque, por incrível que pareça, e é até contraditório, o narcisista tem uma autoestima muito baixa. Ele é inseguro com si próprio. Então são pessoas que, sabe, se arrumam muito, falam com muito vigor, porque eu sou foda, porque eu sei o que, e ao mesmo tempo essas pessoas são frágeis, né? E elas vão desmerecer o que você tá sentindo, porque tudo tem que ser a respeito delas. É lógico, posso fazer um episódio aqui só sobre narcisismo, e vou fazer, mas quando você sai de uma relação narcisista em que a pessoa realmente te humilha, fala que você não vai poder viver sem ela, né, te manipula, isso tudo é muito triste, tá? Em terceiro lugar, o relacionamento tóxico, né, quando tem manipulação, aí não tem a ver com narcisismo, mas o relacionamento tóxico, ou a pessoa imatura, a pessoa dá sinais mistos, tem uma hora que ela quer se apaixonar por você, ela está apaixonada por você, te dá atenção, e tem horas que ela simplesmente se afasta, fica fria, distante, te trata como amigo, ou você não consegue entender se essa pessoa realmente tá afim de você ou não está, né? Você fica naquela dificuldade. Ou, por exemplo, também é uma pessoa que faz escândalo com facilidade, se irrita com facilidade, se irrita com você, te critica o tempo inteiro, te põe pra baixo. Tudo isso são relacionamentos tóxicos também. Eu vou fazer um episódio só sobre relacionamentos tóxicos e abusivos, tá? Mas é uma das causas. Dependência emocional. É quando você, mesmo que às vezes não tem nem paixão mais no seu relacionamento, você não tá mais afim da pessoa, você não tá mais interessado, mas é a pessoa pra quem você liga pra tomar uma decisão. Olha, veio aqui o cartão de crédito, deu 5 mil reais esse mês o cartão de crédito. Melhor pagar tudo ou parcelar. Olha, tô precisando assinar um plano de saúde. Será que é melhor empresa A ou empresa B? Cara, briguei com a minha mãe, o que você acha? Às vezes você nem tá afim da pessoa, mas ela é uma companheira, é um companheiro, alguém que pode te dar um conselho naquele momento, é uma amizade, por pior que seja. Então você gera uma dependência emocional e aí você se afasta, né, dessa pessoa, você termina ou terminam com você e você não tem mais esse vínculo, você não tem mais essa pessoa na sua vida pra te dar essa resposta. E às vezes, cara, você tá num relacionamento longo, 2, 5, 10 anos e não poder contar mais com essa pessoa pode ser bem traumático, tá? Outra coisa que pode acontecer, que é o que eu chamo de relação avoidant attached e anxious attached, que é do inglês, né, que seria um vínculo de uma pessoa que mais distante e também o vínculo do ansioso. Eu, por exemplo, sou o vínculo ansioso. Eu, quando gosto de alguém, galera,
Eu grudo, não tô dizendo que eu sou grudento, mas assim, eu me apaixono, eu digo que amo, sabe? Eu quero namorar, eu gosto de estar junto, eu quero ver filminho, eu quero ficar de conchinha. Acho que todo mundo, né? Acho que eu tô definindo que todo mundo é ansioso. Mas nem todo mundo é assim, tá? Já fiquei com pessoas que eram mais frias. Ainda assim era gostoso, mas eram pessoas mais frias. Então, tem pessoas então com um vínculo mais distante, mais recolhido, são pessoas que não se entregam tanto, que dizem que amam com menos intensidade, que demoram pra se entregar, tipo, você vai transar com a pessoa demora um pouquinho pra começar, né? E já o ansioso não, o ansioso ele se entrega completamente. E quando a relação junta os dois, pode ser problemática, principalmente para o ansioso. Por quê? O ansioso, ele vai, né, esperar, ele tem a expectativa de que aquela relação traga realmente muito carinho, muito afeto. E geralmente ele quer ser amado do jeito que ele ama, ou seja, com muito toque físico, com muito abraço, muito beijo, sexo frequente, eu te amo, vem cá, não sei o quê. E aí ele encontra uma pessoa que não é assim, que não é tão comunicativa, que fala menos, que se entrega menos, que é mais reservada, ele sofre muito, porque ele fica mais ansioso ainda diante da expectativa. Porque tem momentos em que o recluso, né, o parceiro mais distante, do vínculo mais distante, ele pode, num momento, super tá grudado com você e apaixonado e na tua, e tem momentos que ele vai te tratar como um amigo. E aí fica um pouco distante e você fica, caralho, mas o que tá acontecendo? Tem hora que ele tá apaixonado por mim, tem horas que eu não me sinto bem. Isso gera uma grande ansiedade e pode gerar aí um vínculo traumático, porque você fica muito na expectativa, tá? E essa expectativa, ela te gera uma ansiedade muito grande e pode gerar até crise de ansiedade, tá? O sexto ponto aqui das causas é a traição, tá? A traição é foda. Engraçado, eu coloquei ela em sexto lugar, porque eu acho que tudo que vem antes é mais difícil de lidar, eu vou dizer o porquê. Não tô dizendo que a traição não doa, mas a traição, cara, pra mim, posso estar errado, tá? Vocês podem discordar de mim, tudo bem quanto a isso. Mas se a pessoa te traiu, fudeu, cara. Você não tem mais qualquer intenção de se relacionar com essa pessoa. Pra mim, assim, eu nunca fui traído, mas se acontecer, cara, eu vou perder tanta admiração por essa pessoa, mas tanta, que o amor morre na hora. E as pessoas que já foram traídas relatam isso pra mim, cara. Vem uma mágoa muito grande, mas você fica com tanto ódio que, né, você cura mais fácil. Até uma brincadeira que a gente fala aqui entre as pessoas que estudam relacionamentos. Cara, quando vem traição é muito mais fácil de superar. Mas não estou dizendo que isso não possa ser o principal fator. De repente, o item traição na sua lista pode estar em primeiro lugar, acima até de agressão psicológica e física. Tipo, Edu, eu tomei um soco no olho, esse cara me estuprou, esse cara abusava sexualmente de mim, né, que também é outra agressão física, mas, cara, quando ele me traiu, fudeu. Aí eu fiquei mal. Então, de repente, a traição é importante pra você. Pra mim, ela é mais fácil de superar, porque a mágoa é tanta que você perde a admiração. Sétimo ponto, desilusão amorosa, quando as coisas não estão alinhadas. Por exemplo, dois exemplos clássicos. Você quer namorar e a pessoa não, o seu ficante não quer. Né? Você tá lá apaixonado, já tá ali saindo 1 mês, 2 meses, 3 meses, a coisa tá ficando séria. Você pede namoro e o cara fala assim, não estou preparado para um relacionamento. Isso é uma desilusão amorosa e pode ser devastador, tá? Ou, por exemplo, você tá no namoro, já faz 2, 3 anos, você tá louca pra ter filho e o cara diz que não quer ter filho por nada nesse mundo. É uma desilusão amorosa que você vai sentir, porra, o cara me enganou por 2, 3 anos. E aqui já fica a dica, galera. Se você não quer namorar, ou se você tá em dúvida, não sei se eu fico solteiro, ou se eu entro num relacionamento, não aceite uma relação. Mas eu vou ver se com essa pessoa aqui vai dar boa. Se com essa pessoa aqui eu vou me sentir bem. Porque, pô, ela é tão especial, ele é tão especial, vai que ele faz eu mudar de ideia. Cara, se você não está afim de namorar, não entre num namoro. Se você não quer casar, não peça em casamento. Se você não quer ter filhos, já fale no começo se, né, o seu parceiro ou parceira está demonstrando um legítimo interesse em ter filhos, ou com você ou com outra pessoa. É importante sempre ser muito aberto. O oitavo ponto que eu coloco nessa lista de tipos de relacionamento que levam a um vínculo traumático seria quando você tem uma alta expectativa em razão da sua carência, de uma solidão em excesso ou muito tempo solteiro, tá? Eu também já passei por isso, vocês já entenderam que eu já sofri bastante por amor, já passei por um término traumático mais de uma vez, né? Então, cara, às vezes você tá muito carente, você tá há tempo sem namorar e você quer estar ali com alguém e tal, e você acaba entrando na carência que eu chamo que é uma carência ruim. Tem a carência boa que é tipo, cara, eu quero carinho, eu quero receber afeto, eu quero transar, eu quero cafuné, eu quero massagem no pé, aquela coisa toda
toda gostosa que todo mundo tem necessidade. Agora, eu acho que a carência é um pouco excessiva, você começa a perceber que você está infeliz por não ter alguém do seu lado, você não consegue suprir essa falta. Aí entra na carência extrema, eu já passei por isso, tá? Solidão em excesso. Às vezes, cara, você tá ali realmente muito precisando de alguém, né? E muito tempo solteiro também. Daí quando você entra na relação, você entra com tanta fome de romance, tanta vontade de que aquilo dê certo. Isso gera uma expectativa muito alta e pode te derrubar caso o relacionamento não dê certo, né? Muito bem. E como é que eu descobri isso tudo que eu tô falando pra vocês hoje, né? Cara, a minha história recente, né, a qual eu vou contar nos episódios 7 e 8, eu já tô escrevendo, elas não são muito boas, tá? Eu tive 3 experiências ruins na minha vida. Uma primeira foi, comecei a namorar em 2007, tava na faculdade, a gente terminou em 2009 e essa menina, cara, terminou na véspera do meu aniversário, cara. Eu faço aniversário dia 14 de dezembro, para os curiosos e curiosas eu sou de Sagitário, tá? Então eu faço aniversário dia 14 de dezembro e, cara, ela terminou comigo no dia 13, cara, 13. Porra, ela podia ter esperado um pouquinho mais, ou ter terminado muito antes ou muito depois, mas não na véspera, né, cara? Eu fiquei muito mal, cara. Muito, muito, muito mal. E foi foda, porque daí chegou o dia do meu aniversário, né? Passou da meia-noite, quando deu umas 6, 7 da manhã, ela mandou mensagem, parabéns e tal. Aí minha ex-sogra mandou parabéns, minha ex-cunhada mandou parabéns, eu quase mandei tomar no cu. Eu vou se foder. Mas eu só respondi, curioso, eu só respondi minha ex-sogra, porque ela foi super gentil, não tinha nada a ver com isso, e a minha ex-cunhada. Falei, obrigado, mas a minha ex eu não respondi. Falei, vai tomar no cu. Pensei internamente. Termina comigo e quer desejar parabéns, enfim. Depois eu tive um casamento de 4 anos, foi de 2018 até o ano passado, 2022, em que eu sofri alguns tipos de abuso psicológico. Vou contar essa história no próximo episódio, então aguardem, porque é uma história muito triste. Muito triste. E um recente, né, que eu acredito que tenha sido uma soma de narcisismo, de relacionamento tóxico e de falta de comunicação. E engraçado que esse relacionamento curto, que durou apenas 2 meses, me derrubou mais do que aquele de quando eu tomei o fora na véspera do meu aniversário. Doido, né? Mas enfim, no episódio 7 e 8 vocês vão entender o porquê. E as relações, quando são mais curtas, elas tendem a doer mais porque tem muita expectativa, tem muito potencial. E não rolou. E sinto muita falta dela, mas enfim, papo pra outro podcast. Mas o spoiler tá aí, rolou abuso psicológico, rolou violência psicológica e até agressão física, não da minha parte, mas eu vou contar essa história mais pra frente, tá bom? Então vamos lá, o que eu quero falar agora? Sobre os sintomas ou sinais, né, de que você pode ser vítima de um vínculo traumático. Né? O que aconteceu, o que pode... quais são os sintomas, né? Vamos por assim, você terminou, hoje é o quê? Pra mim hoje aqui é sábado, dia 3 que eu tô gravando, esse episódio vai ao ar na segunda. Vamos supor que eu terminei ontem, que foi sexta-feira, tá? Quando aconteceu comigo, eu terminei numa sexta-feira, foi eu que terminei com a menina, e no domingo eu comecei a sentir esses sintomas, tá? Foram 2 dias depois que começou a rolar comigo os sintomas do vínculo traumático. Só que assim, né, teve um delay, teve um atraso, porque como eu tinha terminado, eu não tava muito feliz no relacionamento, eu pensei assim, cara, eu vou ficar bem. Então quando os sintomas começaram a aparecer, eu a princípio deixei rolar, porque eu falei, cara, é só uma saudade, e eu nem sabia o que tava acontecendo. Porque quando você termina pra se livrar de algo que tá te fazendo mal, a tendência é você sentir alívio, né? E eu tava sentindo alívio na sexta-feira à noite. Eu fiquei bem, depois que eu conversei com ela, sábado de boa. Foi no domingo que eu comecei a perceber, falei, cara, não tô legal. E só no domingo, de madrugada, de domingo pra segunda, que eu percebi que eu falei, caralho, tem algo errado comigo. Aí eu comecei a ter uma crise de ansiedade muito grande. Então quais são os sinais? Vamos lá. O primeiro, né? A sua vida fica travada. Em razão da sua incapacidade realmente de fazer as coisas. Então, você entra num estado de apatia. Tá? Eu até falei disso num outro episódio. Deixa eu lembrar aqui qual que foi. Se não me engano, foi o primeiro ou o segundo que eu falo sobre... Peraí, deixa eu ver aqui certinho. Sim, foi o primeiro, que é sobre como superar o fim de um relacionamento com 24 ferramentas. Recomendo pra quem tá passando por isso, tá? Então, assim, começou a bater uma apatia em mim. Então, eu não sentia fome. Eu não sentia sede, eu não sentia alegria, eu não sentia tristeza, eu não conseguia me mexer, né? Então, aí eu liguei pro meu psicólogo, falei, cara, o que tá acontecendo comigo? Ele falou assim, Du, como é que você tá se sentindo? Eu falei, assim assado, não consigo sair da cama e tal. Falei, Du, você tá com uma apatia. E, Du, quando que é só uma apatia, que é uma ausência de sentimentos, e quando que isso pode virar um quadro de depressão? Segundo meu psicólogo, se você passar de 2 semanas nesse estado permanente, ou seja, você está permanentemente, 24 horas por dia, se sentindo mal desse jeito,
sem qualquer tipo de emoção, por 2 semanas, 14 dias corridos, pode ser uma depressão, tá? Então assim, você se vê numa incapacidade de tocar a vida, porque você não consegue trabalhar, você não consegue cozinhar. Aí vem as crises de ansiedade ou de pânico. Eu tinha crise de ansiedade e crise de pânico. A crise de pânico é quando dá um desespero maluco. Você fica, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, o que tá acontecendo? Nossa, fiz cagada e tal. E como eu tinha terminado, eu corri atrás, voltei atrás. E eu tava muito apaixonado. E então você pode fazer essas coisas e acontece. E muita dor física. Então o peito fica pesado, dói muito o seu peito, sabe? Você vai sentir uma dor no coração muito grande, é como se fosse uma azia no peito mesmo, é muito ruim. Às vezes essa dor irradia para as costas, suor frio, você fica com a mão fria, com os pés frios, teu nariz fica gelado, né? Você fica com o pensamento ruminante, boca seca, um estado de paranoia, um estado de medo, de pânico total. Quando isso acontece comigo, não venham falar depois que eu estou receitando remédio, tá? Mas quando isso acontece comigo, eu tomo paracetamol, porque ele dá uma acalmada nervosa no que você está sentindo, tá? Ele é um analgésico liberado, enfim, que tem tipo Neosaldina. Mas o paracetamol me ajuda bastante nesse momento, tá? Mas não estou receitando para ninguém. Estou dizendo o que eu faço, não façam o que eu falo. Quinto ponto, né? Pensamentos ruminantes. Então você não consegue parar de pensar naquele problema. Você fica revisando a sua relação. Você fica obcecado pelo seu ex. Outra coisa que aconteceu comigo foi a perda do apetite. Eu não conseguia comer. Eu já sou magro, cara. Eu perdi 10 quilos. Só pra vocês terem uma ideia da tragédia. Eu tenho 1,86 m de altura. Eu sou um cara alto. Eu fiquei pesando 52 quilos. 52 quilos. Hoje eu tô com 64. Já engordei de volta, tá? Já tô bem. Perda da libido, também é outra coisa que pode acontecer. E voltando ali, também pode ter aumento do apetite, tá? Tem gente que vai querer comer mais, tá? E aí engorda, enfim, é um problema. Perda da libido, realmente não sentia tesão. Nossa, minha libido só voltou depois de umas 3 semanas. Insônia ou sono em excesso, isso acontece, tá? Você vai dormir muito, 12 horas por dia, 10 horas por dia, não vai dormir porra nenhuma, que foi meu caso. Eu dormia 3 a 4 horas por noite. Isso durou abril inteiro desse ano, tá? Confusão mental, lógico, né? Você tá confuso, você não sabe o que tá acontecendo, então é um sintoma, e essa confusão não passa. E aí você fica revisando o relacionamento 200 vezes. Porra, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Por que ele terminou comigo? Por que eu terminei com ela? E será que eu volto? Será que eu... Entendeu? Você fica confuso. E a comparação negativa. Isso aqui é tenebroso, eu quero te alertar quanto a isso. Pode acontecer de você descobrir que o seu ex tá super bem. E já tá com outras pessoas. E não tô falando de 3 meses depois, tô falando assim de poucos dias depois. Lógico, se o seu ex entrou num relacionamento 5 dias depois de terminar com você, ele estava te traindo. Mas, se você sabe que o seu ex já tá saindo, já tá vendo outras pessoas, tá super bem, né? Tá postando foto legal, é porque, cara, as pessoas sentem, né, de formas diferentes. E aí você começa a comparar, por que ele não tá sofrendo? Isso te dá uma raiva muito grande, tá? Então essa comparação é negativa. Eu já vou falar mais sobre isso, sobre como lidar com isso, tá bom? Muito bem. Então assim, gente, é importante vocês considerarem que todos esses sintomas que eu falei agora, quero que vocês encarem eles como um estado de saúde grave e não como frescura de quem não suporta o fim de relacionamento, tá? Isso é muito importante. Você não é fresca, você não é fresco, isso aí que você está sentindo não é dorzinha, não é bobagem, não é besteira, isso é sério, isso é muito sério, tá? E você precisa de terapia urgente. Busque um psicólogo, busque um consultor de relacionamentos, um coach, sei lá, o que for pra você se sentir melhor, tá bom? Isso não é frescura, isso é sério e não há problema nenhum de passar por isso, tá? Não precisa ter vergonha, não precisa se sentir mal, fale pros seus familiares, gente, não tô legal, tá? Fale com seus amigos, forme um grupo de apoio, voltando, escute o episódio 1, você fala, assistam. Então escutem o episódio 1 que fala bastante disso, tá? E lembre-se, cara, o seu ex não é uma pessoa indispensável. Essa tristeza profunda que você está sentindo não tem nada a ver com ele, mas com o seu histórico nos relacionamentos e com a sua personalidade. Você talvez seja uma pessoa muito ansiosa, muito apegada, muito romântica em excesso, com muita expectativa, tá? Então não se compare ao seu ex, deixa ele pra lá, cuida de você. Se você tá mal, você está mal, isso é problema seu, não é problema dele. Eu até recomendo fazer o Contato Zero, tem um episódio também sobre isso, procura lá que é o episódio 2 ou 3, se não me engano. E o Contato Zero é importante, é o episódio 3. É importante porque pra você realmente não ficar sabendo, porque a vida do seu ex-namorado ou ex-namorada não é da sua conta. Então quanto menos você souber, menos você sofre, tá bom? Vai por mim. Então tá bom, a gente falou dos sinais, agora eu quero falar de cada um desses sinais e de como resolver. Porque
Porque eu não vou te deixar aqui sozinho, né? Eu quero que você entenda como que você pode realmente lidar com isso tudo, tá? Então, primeira coisa, né? Não perca tempo tentando adivinhar o que está acontecendo. Tá? Não perca tempo tentando lutar contra isso. Não posso ficar mal, não posso sofrer, não posso chorar, não posso sentir saudade, ele tá bem, eu não tô, eu tenho que tocar minha vida, eu preciso trabalhar, isso não pode acontecer comigo, isso não vai acontecer comigo. Gente, entendam que a dor, qualquer tipo de dor, mágoa, e não tô falando só de relacionamento, você perdeu um filho, você perdeu a sua avó, sabe? Você não passou no vestibular depois de ter estudado tanto, qualquer tipo de dor, de frustração, de perda, ela vai doer. E, cara, a dor é como um rio, cara, tem que fluir. Você não consegue segurar um rio, cara, então você precisa sentir essa dor. Então não perca tempo. Começou a perceber, cara, perdi o apetite, não tô trabalhando, tô incapacitada. Tô há 2 semanas nisso, já vai direto pra terapia, cara. Se for um término desequilibrado, vá direto pra terapia, tá? Então lembra de ouvir aqui o episódio 1, fala bastante disso. Então tá, então você pode entrar numa terapia ou numa consultoria. Você também pode começar a trabalhar com escrita, tá? Que é escrever muito, um diário. No meu TikTok tem um vídeo sobre isso, tá? Sobre como que você cria um diário, cria um caderno pra você poder desabafar. Outra coisa muito importante, forme um grupo de apoio, tá? Porque você tá mal, você tá péssimo, você tá fodida. Você não tem pra onde ir. Você não vai conseguir escapar dessa dor. Então, reúna seus amigos, converse com eles, desabafe. Peça pra eles virem na sua casa 2, 3 vezes por semana pra fazer comida pra você, porque você não vai conseguir cozinhar, você tá sem ânimo pra cozinhar, você tá sem ânimo, às vezes até pra tomar banho. Se você é mulher, por exemplo, já vi amigas minhas fazerem isso, tome banho com a sua amiga, fala assim, cara, entra ali no chuveiro comigo, sabe? Mulheres têm mais facilidade de intimidade, né? Com homem, infelizmente, os hétero top acham que é coisa de viado, de coisa de bicha, coisa de gay, acho muito triste isso. Pô, se tem alguém que possa, sabe, te dar um banho, te acolher, secar seu cabelo, cara, isso é carinho, isso é muito bonito. Eu sei que as mulheres têm mais facilidade com isso. Atividade física, dieta equilibrada, né? Você tem que se movimentar para que o seu corpo produza endorfinas, que são os hormônios do prazer. Então, sem atividade física e sem dieta equilibrada, ou seja, cortar refri, cortar álcool, não bebam. Isso é muito importante para você se recuperar, tá? Foque em novas atividades, eu sempre falo isso em todos os episódios, eu gosto de repetir porque a galera não faz. Eu vejo no TikTok, cara, eu recebo em média, sei lá, 500, 700, às vezes até mais comentários por semana. E muitos falam, Edu, mas porra, tô mal, não tô dormindo bem, tá fazendo atividade física? Não. Tá comendo bem? Não. O que você tá comendo? Cachorro quente, Coca-Cola? Mano, aí não tem como te ajudar, né? Então, dieta equilibrada é fundamental pra você entender as razões disso, episódio 1, tá? Gente, esse podcast, ele tá aqui pra servir como uma ferramenta, tá? Eu quero que ele te entretenha, lógico, eu sei que é gostoso ouvir podcast, me ouvir falar aqui, eu sei que eu conto coisas legais, mas acima de tudo, eu quero que seja uma ferramenta. Tá aqui pra vocês, isso aqui é de graça. Você não paga um centavo pra escutar isso aqui. É pra você. Então use as ferramentas, eu quero te ver bem, tá? Eu amo vocês e eu quero vocês bem. Não sofram por amor mais do que o necessário, tá? Então foque em novas atividades. Vai fazer um curso de corte e costura, vai fazer um curso de sommelier, que é especialista em vinhos, vai jogar futebol, vai jogar vôlei, vai jogar basquete no parque perto da sua casa. Se movimenta, não se entrega à dor, tá? Então agora vamos detalhar cada um desses sintomas, os sinais, e eu quero que vocês comecem a entender o que acontece e o que vocês podem fazer para conter isso tudo, tá bom? Então vamos lá, né? Primeiro ponto é o término do relacionamento travou a sua vida. O que isso significa? Então você não vai conseguir trabalhar, tá? Você vai ter dificuldade. Cara, o que mais me chocou quando aconteceu comigo, assim, eu adoro videogame, tá? Eu tenho aqui em casa um PlayStation 5, eu jogo muito The Last of Us, até saiu série agora, joguei, cara, pô, agora esqueci o Red Dead Redemption 2, que é do Faroeste e tal, então são jogos que eu jogo há muito tempo. Quando eu terminei com essa minha última ex, cara, 2 dias depois, eu não conseguia, eu até ligava o videogame pra tentar me distrair, não sentia prazer, cara. Eu não conseguia jogar. Eu ficava inerte. Eu ficava sem ação. Eu não sentia qualquer interesse ou alegria em estar com o videogame ligado ali, com o controle na minha mão. Eu não sentia. E acho que o que mais me apavorou foi perder a libido. Eu realmente não conseguia me masturbar por nada, cara. Bater punheta, mas nem fudendo. Cara, eu ficava, meu Deus, cara, cadê minha libido? Não, cara, meu pau não subia, gente. Não subia. Que pânico. Eu assistia filme pornô, eu sentia dor. Eu lembrava de transas passadas, eu sentia dor. Falei, como que o sexo pode causar dor? Olha o nível.
E também a fome, cara. Eu não sentia gosto de nada. Até achei que eu tava com Covid. Falei, caralho, o que tá acontecendo? Eu perdi o olfato. As cores das coisas ficaram mais opacas. Foi muito foda. Muito foda. Nossa, é o pior sofrimento da minha vida. Juro pra vocês. Aí vem a apatia e a depressão, né? Então, aquilo que eu falei agora há pouco. Você não se interessa por nada do que você gosta. Isso é horrível, né? Outra coisa muito interessante que eu contei no episódio 1 também. Eu perdi a vontade de beber. Né? Eu não sou alcoólatra, já fiz o teste, fui atrás para investigar isso, eu não tenho perfil de alcoolista, né? Mas eu gosto bastante de beber e eu estava desde a pandemia, acho que muita gente passou por isso, né? Desde a pandemia eu estava bebendo todo dia, pelo menos 1 ou 2 latas de cerveja ou 2 a 3 garrafas de vinho. Tinha dias que eu bebia uma garrafa de vinho sozinho no dia. Eu sempre bebi muito sozinho, né? Aqui em casa, agora que eu tô separado e tal. A vontade de beber sumiu e eu tô feliz para um caralho por causa disso. Gente, como é bom não beber mais. Eu tô economizando muita grana e o álcool é tóxico. Então eu fico muito feliz. Aconteceu naturalmente, tá? Eu não forcei. Eu não estou tipo assim, meu Deus, preciso beber, mas não estou bebendo. Eu não tô sentindo vontade nenhuma e tô bem feliz com isso. E eu também não senti alegria de tocar violão. Eu toco violão desde os meus 14 anos de idade. Tô com 38 hoje. E cara, não tocar violão é morte pra mim. Porque quando eu tô bem, minha vida tá boa, tá tranquila, eu toco violão todo santo dia, por pelo menos 15 minutos. E quando eu falo, não, hoje eu vou tocar bastante, eu toco por 3, 4 horas seguidas. É como se fosse um show mesmo. Ensaio, componho músicas. Até um dia eu vou colocar minhas músicas no Spotify. Eu tenho uma música no Spotify. Lembrei agora. O nome da música, só pra gente descontrair aqui um pouco, chama-se Amor, tá? É só isso, Amor. Procurei Edu Baggio, Amor. É uma música que fala sobre amor, óbvio. É um rock meio grunge. Lembra muito Nirvana, com a voz do Nando Reis. Eles falavam que minha voz é parecida com a do Nando Reis. Deu uma emoçãozinha aqui. Então assim, cara, eu não senti alegria em tocar violão. Isso pra mim foi bem foda. Enfim. Eu sabia que eu ia me emocionar nesse episódio. Então, como eu falei pra vocês, né? A incapacidade de tocar a vida. Então, sem concentração no trabalho, tá? Dificuldade de realizar tarefas simples, como arrumar a cama. Cara, eu passei dias e... Cara, eu esqueci de trocar o lençol. E assim, eu tinha pesadelos quando eu dormia. Então, eu acordava muito suado. Eu fiquei 1 mês acordando encharcado. E assim, não é suadinho. Não é suado debaixo do braço. É encharcado. O pijama colado no meu corpo, tá? Então eu senti essa dificuldade de arrumar a cama, de tomar banho, de cozinhar, de cuidar da casa. Tinha dias que eu percebi que eu tinha almoçado e jantado, ia dormir, não tinha escovado o dente, cara. Eu esquecia, não era porquice, gente, eu esquecia, né? Que mais aqui? Dificuldade de mobilidade. Você não consegue sair da cama e precisa ficar em repouso, tá? Tiveram dias em que eu ficava deitado na cama por 7 a 8 horas. E minha prima vinha aqui em casa fazer comida pra mim, enfim, tentava conversar comigo, ela me apoiou. Aí aqui em quarto lugar, né? As crises de ansiedade ou de pânico e dor física. Então assim, esses ataques, eu até tô fazendo um vídeo sobre isso pra colocar no TikTok. Me dava ataques de choro. Eu começava a chorar muito e a sua respiração começa a doer, né? A sua respiração fica pesada. Até recomendo que vocês leiam mais sobre como é um ataque, uma crise de pânico, uma crise de ansiedade, como dói. E por que você sente dor física? Agora vai entrar ciência aqui, tá? A dor física, por que dói os seus músculos? Porque a ansiedade, ela é um reflexo, é um instinto que a gente tem lá do tempo das cavernas. Sabe esses papos de cientista de, porque antigamente, tal, na antiguidade. Então, a ansiedade, ela tem uma função no nosso corpo. Ela tem um objetivo. Qual que é esse objetivo? Qual que é essa função? Ela faz você fugir do perigo, tá? Então, o medo e a ansiedade são parceiras. Então, quando, por exemplo, você tem um predador chegando, um leão, um tigre dente de sabre vai te atacar, você fica ansioso. Então, o que acontece? Seu coração bate mais rápido, seu cérebro oxigena mais e seus músculos ficam tensos. Então, essa dor que você sente no braço e nas pernas é que todo o sangue dos seus órgãos internos, intestino, coração, pulmão, fígado, vai para os seus músculos para você poder correr. Você precisa fugir, você tá com medo, você pode morrer. Você pode ser devorada por um Tiranossauro Rex. Então você tem que correr. Lembrando que Tiranossauro Rex nunca conviveu com o ser humano, tá? Mas, então você precisa correr. Então por isso que começa a doer. É o seu corpo te colocando, vamos, tem que fugir. E aí dói. E por que a respiração fica pesada? Porque, cara, você precisa de oxigênio e você fica com dificuldade de respirar porque o sangue sai dos seus pulmões e vai para os seus músculos. E aí você fica meio incapacitado, tá? E para conter uma crise de ansiedade, tem várias técnicas que vocês podem consultar. Até posso falar um dia só sobre ansiedade romântica, né? Mas basicamente o que eu faço é o seguinte: se acalma,
põe uma música que você gosta. A música que eu mais gosto de ouvir é Take My Breath Away, do Berlin, que é aquela música do Top Gun, né? Eu acho bem bonita. Ou a música do Queen, Show Must Go On. Mas você escute o que você quiser, tá? Uma música que te faça bem, que te acalme. Eu gosto de música triste, então eu escuto, começo a respirar e aí eu vou descrevendo tudo que tá ao meu redor, né? Eu descrevo o meu armário, eu descrevo aqui meu computador, meu teclado, meu microfone, meu violão, porque na descrição você se distrai, tá? Você consegue ficar melhor e aí você se distrai e sai da crise. Mas essas crises podem levar de 15 a 30 minutos e às vezes, como aconteceu comigo, eu sei que acontece com muita gente, porque as pessoas comentam isso nos meus vídeos do TikTok, é o tal do durar o dia inteiro. Já aconteceu de eu ter crise de ansiedade o dia inteiro e por mais de um dia. Eu já passei uma semana inteira em crise de ansiedade. E do que você faz? Eu mantenho a calma, aviso meus amigos, aviso meu psicólogo, vou até ele, converso, desabafo, tomo paracetamol e procuro ter paciência. Porque como eu falei, você não tem como conter essas emoções. E a ansiedade, ela é uma emoção. Tá? Ela é uma forma de emoção. Você tem como não se apaixonar? Você tá apaixonado, você tem como segurar esse sentimento? Não. Você é palmeirense, eu sou palmeirense, tá? O Palmeiras ganhou. Você tem como conter a alegria da vitória? Não tem, você nem quer fazer isso. Você, cara, tá sem grana pra pagar o seu aluguel. Já aconteceu comigo, acontece com todo mundo. Você não sente uma tristeza, um desespero? São sentimentos, você não tem como conter isso. É a mesma coisa, uma crise de ansiedade não pode ser contida. A dor do fim do seu relacionamento não pode ser contida. Então ela tem que ser sentida, respeitada e trabalhada. E vai doer. Tá? Eu peço muito, com muito carinho, gente, não evitem dores. Mas dói muito. Eu sei que dói, mas ela tem uma função. É importante você sentir essa dor e respeitar o seu corpo, porque ele está sofrendo. E o sofrimento tem uma função. Quando você está alegre, você não contém. Quando você está triste, você também não tem que conter. E sofra. Você não vai morrer por isso. Tá? Inclusive eu vi um estudo recentemente, tá lá no TikTok também. Lembrando, se você quiser encontrar meu TikTok, @edu.diálogo, ou procura por mim lá por Edu Baggio. Daqui a pouco eu vou mudar o arroba lá pra ficar edu.baggio, que eu, no começo não tava disponível. Mas enfim, a felicidade, considere que ela não... Quando você se sente feliz, você vai lá e sente felicidade, mas quando você sente tristeza ou dor, ela é 2,5 vezes mais intensa que a felicidade. Então o nosso cérebro, ele é programado para sentir, ele sente com mais intensidade a dor do que a alegria, tá? Então quando você está feliz, apaixonado, é na intensidade 1. Você está muito apaixonado, você está louco por aquela pessoa, você quer transar, você quer chupar, você quer, sabe, você quer se entregar, você quer dar presente, você quer fazer o caralho com aquela pessoa, você ama demais aquela pessoa. Mas quando você não tem acesso ao sexo mais, quando você não está mais com aquela pessoa, dói 2,5 vezes mais. Então a dor é mais intensa do que a alegria. A tristeza é mais intensa que a felicidade. Então é normal que você sofra. Então se permita sofrer, tá bom? Depois temos os pensamentos ruminantes. Lembrando da crise de ansiedade, para mim o que resolve é fazer atividade física, tá? É o maior. Tem essa coisa de se concentrar de escrever os objetos, mas a atividade física é matadora. Eu não falei isso porque isso aqui é obrigação, gente. Você tá mal, você tá fudido na vida, ou até se você estiver bem, faça atividade física. Atividade física é obrigatória, com ou sem dor, feliz ou triste, tá? Você tem que fazer atividade física pelo resto da sua vida, independente do que você está sentindo. Depois disso temos pensamentos ruminantes, tá? Pensamento ruminante, para quem não sabe, ruminante, uma vaca é um ruminante, tá? A vaca, ela come capim, mastiga, engole, depois aquela comida volta pra boca, eu sei que é nojento, mastiga, volta pro estômago, depois volta pra boca, ela continua mastigando. Perdão, gente. Então ela fica constantemente ruminando. E pensamentos ruminantes, o que é? Eu dou um exemplo muito bom no episódio 1 aqui do podcast Relacionamento é Coisa Séria, que é o seguinte. É uma coisa que acontece muito comigo quando eu tô ruminando, tá? Eu lembro, naquele dia lá que eu fui terminar com ela, né? Será que eu deveria ter terminado? Talvez se eu esperasse um pouquinho mais, as coisas teriam melhorado. Eu sei que não iriam. Hoje, pensando com mais frieza, distante, sem a paixão intensa, eu percebo que as coisas realmente não iam se engajar mais. Mas você fica sentindo culpa e arrependimento. Eu deveria... Aquele dia que ela me chamou pra ir no cinema, eu deveria ter ido. Se eu tivesse me dedicado mais, se eu tivesse transado mais com ela. Gente, eu sei que eu falo bastante de sexo, né? Porque sexo é importante no relacionamento, é fundamental. E ainda vou ter um episódio só sobre sexo, podem ter certeza. Vou falar muito de sexualidade aqui. Adoro. Mas... então assim... Você começar a pensar no que poderia ter sido diferente. No que você poderia ter feito a mais. E eu vou... Gente, uma coisa muito importante. Sempre
tem algo a mais que você possa fazer. Sempre. Edu, você tá falando isso pra deixar a gente fodida? Não. Tô falando isso porque é uma verdade, tá? Sempre tem algo a mais que você possa fazer. Sempre. Agora, isso não quer dizer que você deva fazer isso. Por quê? Algumas relações, tem até um vídeo no TikTok que fala sobre isso. O custo de estar numa relação muito pesada. Todo relacionamento tem um custo, tem um preço. Você vai ter que ceder em algumas coisas. Seu namorado gosta muito de futebol, você é mais do videogame. Você vai ter que ir de vez em quando ir num jogo de futebol com ele. Qual que é o problema? Você ama essa pessoa, você quer acompanhar. Isso é gostoso, né? O seu ex ou seu parceiro hoje, sei lá, adora cozinhar. E você detesta, e você vai ter dificuldade de participar da atividade com ele, e tudo bem, né? Essas coisas acho que acontecem, essas divergências. Então, assim, sempre vai ter um preço. Você vai ter que ceder em alguns pontos e fazer um esforço aqui e acolá, e o seu parceiro ou parceira também. Agora, tem horas que esse preço é muito alto. Vamos supor assim, por exemplo, no meu último casamento, que eu fiquei 4 anos com essa pessoa, morando juntos, eu ia ter que lidar com um problema de borderline que ela tinha. Ela era muito agressiva, ela entrava em crises de pânico. E isso pra mim foi um custo muito alto. Eu poderia ficar com ela por muito mais tempo, tentando, psicólogo, remédio e tal, escambau. Mas isso estava afetando muito minha vida. Então sempre tem mais alguma coisa que você possa fazer, mas tem coisas que pra você poder fazer e lançar a mão e começar a ter essa iniciativa, falar, não, eu vou realmente... Sabe, às vezes, cara, teu namorado, pra ficar com você, quer que você vá em todo o jogo do Palmeiras com ele. E ele fala que se você não fizer isso, ele não vai curtir estar com você. É um preço muito alto a se pagar. Muito alto. Tá? Ou, por exemplo, teu namorado te traiu várias vezes, você não quer perdoar. Conviver com aquilo, por mais que ele se mostre realmente arrependido, por mais que ele mostre que não quer mais te trair, que não foi legal, que ele tenha sofrido com isso, você não vai mais conseguir confiar, é um preço muito alto. Então, nem sempre, por mais que você tenha o que fazer, isso vai custar a sua saúde mental, então é melhor você não seguir. Tá? Então, esses são os pensamentos ruminantes. Então, se você cair nessa de, e se, sempre vai ter algo que você poderia ter feito. Sempre. Mas isso não quer dizer que você deveria. O fato de ser possível não quer dizer que seja obrigatório ou necessário, tá? Não é necessário, nem toda vez. Aumento ou perda de apetite. Isso aqui é bem importante. O que eu fiz, tá? Eu sou um cara muito magro. Isso, quando eu tô mal, eu perco o apetite. Quando eu tô bem, eu também perco o apetite. Aliás, eu não sei, cara. Eu não tenho uma relação tão boa com fome. Eu não sinto fome tanto quanto as pessoas normais. Eu, com a minha altura, 1,86 m, eu como menos que uma pessoa que tem 1,70 m. Então eu sempre fui magrinho. Eu perdi o apetite. Zero. Nem chocolate eu tinha vontade de comer. O que eu fiz? Eu fui no mercado e comprei iogurte. Comprei leite de vaca e eu tomava Nescau, Toddy todo dia. E muito iogurte, porque iogurte ele alimenta. E comia sopa, né? Porque você não pode ficar sem proteína, sem carboidrato. Então eu tomava muita sopa. E se o apetite aumentou, cara, manda bala, talvez você ganhe peso, mas evita muita porcaria. Ou procure um nutricionista para você comer mais alimentos com mais calorias. Alimentos com maior valor nutritivo e com menos calorias, tá? Perda da libido. Isso é desesperador. Se olhar pra baixo e ver que, cara, teu brother ele não tá levantando, é foda. É horrível. Você, mulher, você não consegue sentir prazer, você não consegue gozar, você não tem lubrificação. Já vi relatos de o bico dos seios fica ressecado, né? Você... Enfim... Some, você não tem desejo sexual. O que você faz? Nada, tá? É normal. A ausência da libido é uma proteção do seu cérebro, tá? Ele tá te protegendo porque você acabou de passar por um trauma e ele precisa que você se acalme, porque a libido, ela também usa muito da ansiedade, muito das emoções, ela é uma emoção. Então se você está apático, você não vai sentir isso, você não vai sentir libido, tá? O que eu fiz? Tá? Depois de 2 semanas, porque assim, eu tenho uma necessidade sexual alta, tá? Pra mim é uma coisa muito importante. Então, quando a libido sumiu, eu me senti incompleto. Parece que meu corpo não se reconfigura. Cara, eu dei uma forçadinha. Daí, acho que depois de umas 2 semanas que eu já tava ali, fudido. Não, cara, é uma questão de honra. Tem que subir essa porra. Subiu, deu certo. Ai, ufa. Mas eu não recomendo, tá? E não se preocupe, a libido volta, já voltou, já tô super bem, tá? Insônia ou sono em excesso, isso pode acontecer também, é um sinal, tá, de que você não tá bem e de que você precisa realmente se reerguer. Então o que você faz, cara? Insônia,
Atividade física, e vale a pena procurar um clínico geral para ver se você não precisa, talvez, de uma melatonina, tá? Melatonina é um suplemento, ele não é mais liberado, mas você consegue com um médico, um clínico geral pode te receitar e ela ajuda a dormir, tá? Dormir no escuro, fecha as janelas, lençol sempre limpinho, cobertinha, né? Acho importante você focar em cuidar da insônia e dormir, tá? Se precisar de medicamento, procura um médico. Ou tem gente que dorme demais. Já aconteceu lá em 2007, quando tive aquele término na véspera da porra do meu aniversário. Eu dormia 12 horas por dia. Gente, dormir é ótimo. Não se preocupe com isso. Você precisa de sono, tá? Então não tem problema nenhum. Só que se tiver demais, tipo, você tá indo dormir 5 da manhã, acorda meio-dia, 2 da tarde, põe no despertador, porque também isso não é legal, tá? Senão você vai ficar letárgico, você não consegue se mexer. Depois a confusão mental, né? Mais um sinal aqui de que você tá realmente mal. A confusão mental tem a ver com essa ruminância também, mas, cara, você não consegue perceber se o tempo tá passando rápido, devagar, sabe? É muito ruim e faz parte dos sintomas, tá? E por último, eu queria falar sobre a comparação negativa. Isso é bem importante, tá? A comparação negativa é uma cilada que você comete contra si próprio ou contra si própria. Que é o seguinte, você quer ver que o seu ex tá sofrendo também. Isso pra mim foi terrível. Terrível, tá? E assim, gente, se o seu ex terminou com você ou você terminou com ele, ele tá super bem, não tem problema nenhum, tá? Eu falei disso no começo, agora eu vou aprofundar, que eu prometi que ia aprofundar. Independente, então, se foi você quem terminou ou terminaram com você, você também pode pensar, porra, Edu, meu ex tá super de boa, já tá saindo com outras pessoas, tá feliz da vida, como é que eu lido com isso? Porque a gente quer uma reciprocidade, isso é natural. Se a gente tá feliz, a gente quer que a pessoa esteja feliz. Se a gente tá triste, a gente quer que a pessoa também esteja triste. Porque a gente tem essa ideia de que o sofrimento da pessoa demonstra a força do amor que ela sentia por você. Tá? Isso é muito delicado. Eu vou falar por quê. Gente, nós somos quase 8 bilhões de pessoas no mundo. Não tem como todo mundo ser igual. Não tem como, cara. O Michael Jackson era pop, o Kurt Cobain era rock, sabe? O Chico Buarque é MPB e o Leonardo da Vinci era pintor. São artes completamente diferentes umas das outras, sabe? Então, assim, não tem como as pessoas serem iguais. Se todo mundo fosse igual, o mundo seria um tédio. Então, o que eu quero que você tenha pra você pra evitar a comparação negativa? É muito simples. A vida do seu ex é outra e não é da sua conta. Tá? Por isso que eu reforço tanto o contato zero ao extremo, que é o meu episódio número 3. Tá? Por que o contato zero? Porque a vida do seu ex-namorado não é da sua conta e a sua vida não é da conta dele. Acabou. Segue. Tá? Sentimentos são delicados, você tá mal, você perdeu o apetite, você tá sem libido, você tá com pensamento ruminante, você tá fudida. Você se fudeu, cara. Você não precisa de mais gatilhos pra ficar pior. Então o fato dele já estar namorando feliz, por exemplo, pode significar que ele de fato está feliz e seguiu com a vida dele, tá? E o sofrimento dele também não te acrescentaria em nada. Vamos supor que o cara também tá mal pra caralho. Ok, aqui eu admito. Dá um gostinho e fala assim, pô, ele também tá sofrendo. Massa. Não tô sozinho nessa porra aqui. Eu não sou o único. Mas deixa ele ser quem ele é. E outra, quem disse que ele tá feliz mesmo? Me diz. Quem disse que ele tá feliz? Você tá lá pra saber? Ah, mas eu conheço ele. Tá, porque você viu as fotos no Instagram dele indo no parque, andando de bike, na academia, no bar com os amigos, já tá ficando com uma menina mais gostosa, com um peito maior que o teu, mais alta do que você. Ai, cara, que sofrimento, cara, que saco. Fotos no Instagram. Puta, maldita rede social, né? A gente vai lá e olha e se fode. Não olhe. Hoje eu consigo fazer contato zero. No passado não conseguia, não. Então eu entendo que não consegue. Só que assim, né? Tem muita gente que vive uma relação aparentemente estável, mas não faz ideia do que mas, né, a gente não faz ideia de que na verdade tá infeliz, né? Às vezes a relação é superficial, né, sem emoção. E fazer foto bonita no Instagram é muito fácil. Põe uma roupa bonita, a menina vai lá e se maquia e faz uma foto com um sorrisão num bar bonito e tal. Pronto, você inventou uma alegria. Então, entenda que o fato de que a pessoa já entrou num relacionamento rebote, já tá saindo com um monte de gente, às vezes é justamente porque ela tá infeliz. E tem pessoas que não conseguem processar as emoções. Como eu falei no começo, tem gente que não sente tristeza. Tem gente que, não é que ela não sinta, ela evita sentir. Só que isso vai ter um preço lá na frente. Tá? Quando você reprime muito seus sentimentos, isso vira depressão, isso vira um perfil de comportamento mais frio, mais recluso, que não é bom. Que é horrível você não sentir as coisas na vida. E tem gente que foge
da tristeza. Aí fica naqueles relacionamentos bosta, que não tem emoção, que não tem alegria, que a paixão é rasa, que as pessoas não se gostam muito e ficam traindo porque, né? E outra coisa também que é uma teoria que eu tenho aqui. Se o seu ex precisa ficar com muita gente depois de sair com você, depois de terminar com você, provavelmente é porque tá difícil de substituir. Então, uma ótima forma de você curar um pouco dessa dor que você está sentindo, às vezes, é sair com outras pessoas mesmo. Então pode ser um ótimo sinal. Se já entrou num relacionamento rebote, ou se está saindo com outras pessoas casualmente, ótimo, é sinal que você está fazendo falta. Tá? Mas na verdade, a forma ou a vida que o seu ex leva a partir de agora, né, depois do fim da relação com você, não é da sua conta. Então não se compare, porque essa comparação negativa pode colocar num estado de ruminância terrível e não vale a pena. Tá? O próximo episódio, que vai ser o episódio 6, que vai sair semana que vem, é sobre autoestima. E você precisa trabalhar muito a autoestima para poder superar esse tipo de coisa, tá? A questão da comparação é um sinal de baixa autoestima, mas é assunto para um outro episódio. Mas só resumindo aqui, a comparação ela é burra, tá? Porque nós somos diferentes. Então acho que você tem que abraçar a sua jornada. Se você gosta do Palmeiras, goste do Palmeiras. Você não precisa gostar do Corinthians só porque seu ex gosta do Corinthians. Se você é fã você gosta de vinho ao invés de cerveja, seja feliz gostando de vinho. Sabe, essa comparação ela é muito doentia. Então não se compare. Esteja satisfeita com quem você é. Tá? E relembrando aqui, né, o 7º ponto sobre esses sinais de uma relação, um término traumático, um vínculo traumático, um apego muito grande, uma depressão pós-término de relacionamento, é o seguinte: lembre-se que a saudade em excesso pode te levar a stalkear e entrar em contato com seu ex. Eu fiz isso, tá? Mais de uma vez. Então, acho que, cara, em todas as minhas relações, apaixonado ou não, querendo voltar ou não, eu sempre entro em contato com as minhas ex. É engraçado, que essa é uma coisa que eu preciso melhorar, tá? A minha última ex, desculpa, a penúltima, que eu fiquei 4 anos e tal, a gente tinha um negócio juntos. E, cara, foi difícil de desvincular, até porque tinha grana envolvida, conta em conjunto e tal. E, cara, até hoje, de vez em quando, eu tenho vontade de falar com ela. Mas não tem nada a ver de amor, não tem nada. É só saudade de falar com ela, saudade da pessoa que ela é. E às vezes a gente troca mensagem, mas assim, coisas formais de trabalho que estão pendentes. Ou, sei lá, coisas banais. Vi isso aqui na rua, lembrei de você. Sei que tava procurando um curso de francês, encontrei aqui, tá barato, sabe? Mas não é uma coisa boa, tá? É que assim, com ela não tem mais nenhuma intenção de voltar, acabou, já era. Então eu estou seguro, é um contato que não me incomoda. Mas ainda assim mostra uma dependência emocional da minha parte, eu tenho dificuldade de fechar alguns ciclos, né? Então uma coisa que eu preciso trabalhar é parar de entrar em contato. Aliás, já vai fazer 2 semanas que a gente não conversa sobre nada, eu tô achando isso muito bom. Agora, as minhas outras 3 ex-namoradas, nunca mais vi na vida, não sei nem se está viva ou morta. Espero que estejam vivas e felizes. Então, é importante não entrar em contato. E eu tinha essa mania de entrar. É como se a gente só quer saber se a pessoa está bem, né? Mas eu recomendo realmente não... Deixa pra lá, cara. Deixa passar. E é estranho porque a gente sente que o nosso ex... Pra mim é desconfortável você pensar que uma pessoa que foi tão próxima de você, de repente se torna uma estranha. Mas faz parte, é assim mesmo, tá? E aqui sobre esse assunto, tá falando de contato zero e tal, é o episódio 3, tá? Já falei isso bastante, mas só pra reforçar. E uma pergunta, pra gente fechar aqui o episódio. Perdão, gente, deu uma engasgada aqui. Pra gente fechar esse episódio, é uma pergunta que talvez vocês se façam e queiram me fazer agora. Edu, quanto tempo dura essa depressão, essa tristeza profunda, essa melancolia terrível em função do término do meu relacionamento? Resposta é depende, tá? Se você fizer tudo certinho, seguir tudo que eu ensino aqui no meu podcast e nos meus vídeos no TikTok, pode levar entre 3 a 6 meses. A média é 4 meses, tá? Até vi alguns especialistas falando sobre isso. 4 meses pra você ficar bem. Porra, Edu, vou ficar 4 meses mal? Não. Vai gradativamente diminuindo. O primeiro mês é terrível, o segundo mês é de boa. Você vai ter recaídas. Vão ter dias, por exemplo, hoje é sábado, né, pra mim, dia 3/6/2023. Essa semana pra mim foi horrorosa. Foi uma das piores semanas da minha vida. Eu tive muitas crises de ansiedade. Eu tô buscando uma nova terapeuta, porque o meu terapeuta, né, que ele me atendeu por 3 anos, 3 anos, eu senti que o assunto se esgotou um pouco. E a gente não tava avançando muito, eu resolvi mudar, tá? E tudo bem, é importante mudar. E essa semana que passou agora do dia 28 de maio, eu fui atrás de uma nova terapeuta e encontrei uma menina maravilhosa.
E só que eu fui visitar 4 psicólogos pra saber com qual eu ia ficar. E eu contei tanto a minha história que eu caí. Então, às vezes eu tive que contar a minha história do meu término recente, foi terrível. Pô, despenquei. Mas assim, cara, por exemplo, vamos falar de maio, né, que acabou de passar. As 2 primeiras semanas de maio pra mim foram bem tranquilas. Toquei a vida numa boa, gravei muitos vídeos e tal. E as últimas 2 semanas foi do dia 15... Não, desculpa. Do dia 22 a ontem, despenquei. Então você vai ter altas e baixas, tá? Altos e baixos. E o que é uma recaída pra mim? É quando parece que tudo volta a estaca zero. E parece que eu não avancei nada. Eu não saí do lugar. Eu continuo me sentindo um merda. Sentindo que eu fiz cagada, que eu não devia ter terminado, que eu tô com saudade, que ela era a única mulher que ia me fazer feliz, que ela é perfeita, que o sexo era incrível, que eu devia ter sido mais paciente, que eu deveria ter tido mais cuidado ao lidar com ela, que eu deveria ter falado mais. Ó, tô ruminando. Isso é ruminação, porra. E volta, tá? Porque assim, vamos tentar comparar a dor psicológica com a dor física. Sabe quando você, sei lá, se queima no fogão? Ou você bate o braço em algum lugar, você tá andando de bicicleta, cai... E aí, sei lá, você corta, rala o joelho, ali na hora não tá doendo tanto, depois começa a doer, daí você vai passar ali um curativo, dói. Ou você torceu o pé, aquilo passa, de repente um dia você tá jogando futebol, você tá caminhando pela cidade, tá no mercado, dá uma pisada em falso e volta a doer. Então assim, se nas dores físicas a gente tem recaída, nas dores psicológicas também vai ter, tá? Isso é normal. Então, não se assuste, pessoa, se eu te disser que você vai ter recaídas, né? Então isso pode acontecer sim, tá? E quando tiver recaída, não se sinta desesperado. Eu até tem um post-it aqui na minha parede que diz assim: a dor, ela é só um sinal, né? Ou a recaída é só um sinal de que tem ainda alguma informação que você precisa reprocessar e que você ainda não resolveu. De repente você ainda tá magoado. E é muito importante sentir mágoa, tá? Sentir raiva. É importante você desconfigurar e ressignificar o seu ex na sua cabeça. Então, a mágoa, sinta a raiva, sinta a decepção, tá? E se você tiver uma recaída, é só seu corpo dizendo assim: olha, Edu, ainda tem algumas coisas que você precisa trabalhar aqui pra você se sentir melhor, porque eu me permito muito sofrer. Não vou dizer que eu gosto de sofrer, mas eu acho a melancolia importante. Eu acho ela necessária. Eu sou o tipo de cara que fala assim: se uma namorada chega pra mim e fala assim, cara, Edu, eu quero falar com você, quero te dar um feedback. Diga, te acho muito ansioso, te acho romântico em excesso, acho que você tem muita expectativa e tua libido às vezes é muito alta. Eu vou ficar super feliz de ouvir isso. Porque a partir do momento que eu sei o que tá de errado comigo, eu posso melhorar. Porque quando eu não sei, eu vou ser como essas pessoas que às vezes até sabem o que quer, até sabem quais problemas e defeitos elas têm, mas não querem mudar. Ou não querem aprofundar isso. Então, se você sabe que tá indo de errado contigo, trabalhe isso, tá? É uma dádiva, é um presente do universo quando alguém te diz o que tá de errado com você, tá? Então, quanto tempo isso dura, depende, né? Se você fizer o acompanhamento certinho, seguir aqui as ferramentas que eu apresento nos meus podcasts, no meu vídeo aqui do TikTok, vai durar uns 4 meses, mas vai diminuindo. No último 4º mês você vai ver que vai ser super de boa, você já vai se sentir à vontade para conhecer outras pessoas, tá? Mas tem saída, tá? E não é vergonha sofrer por 4 meses, fica tranquilo. O problema é você não querer sofrer e aí isso se tornar um trauma que vai ter sequelas pro resto da sua vida e você nunca vai superar. Então, sofre agora, se entrega agora, quando você quiser, se estiver bem, você vai poder sair com quantas pessoas você quiser, tá bom? Pra gente fechar aqui, né, eu queria fazer uma conclusão aqui, um raciocínio que é o seguinte, né? Gente, términos traumáticos são coisa séria. Tá? Então não se sinta mal se você está passando por isso. E se você conhece alguém que claramente adoeceu porque terminou com alguém, ofereça ajuda e encaminhe aos profissionais de saúde. Psicólogo, consultores, médicos, tá? É claro que sair de um relacionamento não é fácil, mas esse momento pode sim tomar uma dimensão gigantesca e não tem problema nenhum se você se perder. Tudo bem ficar sentindo um merda, tá tudo bem. Então procure ajuda e cuida de você. E saiba também que você não está sozinha, tá? Tem milhões de pessoas passando por isso também todos os dias do mundo e que sobreviveram numa boa. Nenhum ex-namorado vale um sofrimento dessa proporção, tá? Então não sinta vergonha e também tente se cuidar, tá? Ninguém vale sofrimento, mas acolha. Não permita que ele seja maior do que ele precisa ser e não recuse ajuda, tá? É importante que você consiga superar isso, tá? Então isso tem a ver com você. Buscar ajuda é um sinal de força e de maturidade e não de fraqueza, tá? Fraqueza mesmo seria permanecer nesse estado vegetativo de luto, depressão pelo resto da sua vida. Você não precisa ficar nisso pra sempre,
tá? E uma frase final pra gente refletir aqui, é uma frase do jornalista Caio Fernando Abreu. E diz assim: a dor de perder alguém em vida é pior do que a dor da morte, porque é o nunca mais de alguém que se poderia ter, já que está vivo e por perto, né? Estamos no mesmo planeta. É por isso que dói tanto, porque quando morre um parente seu, né? E eu vou falar a verdade, gente, por que eu resolvi gravar esse episódio aqui? O sofrimento que eu passei no término do meu relacionamento de 2009 e nesse agora de 2023 foram tão porrada, foram tão intensos, que eu sofri mais agora, tá, com esses términos, do que quando morreram pessoas da minha família. Olha o nível. E tudo bem, eu entendo porquê. Eu tô muito feliz que isso tenha acontecido comigo, porque agora, pela primeira vez, eu vou prestar atenção nisso. Eu tô muito grato a essa dor, porque ela me derrubou tanto, mas tanto, que eu tive que prestar atenção nela. Então eu estou em terapia, já estava antes, mas agora eu estou em terapia para valer. Me fez criar o TikTok, me fez criar o podcast. E muita gente me pergunta: Dudu, então você tá fazendo um podcast e o TikTok em função desse relacionamento agora? Sim e não. Não, porque eu já tava com vontade de abrir eu tava com vontade, na verdade, de abrir um canal no YouTube para falar de relacionamento desde 2021, tá? Porque eu tava enfrentando um casamento turbulento, que foi muito triste, que rolou agressões e tal. E eu queria muito poder lidar com isso e falar com as pessoas. Só que como eu tava trabalhando em outro projeto no ano passado, eu não tava com tempo. Agora que eu estou, e eu fui forçado a enfrentar tudo isso, até para poder, né, entender o que estava acontecendo, eu comecei a estudar muito sobre o assunto. E aí eu criei esse conteúdo todo. Então eu comecei justamente falando de términos traumáticos, que é algo que eu tô vivendo agora. Mas há muito tempo eu ajudo pessoas com relacionamento e trabalho como consultor já faz algum tempo. E só que meu foco era outro, meu foco era dentro da relação, né? Era falar mais sobre a relação. Mas eu tô aqui para te ajudar com tudo isso, e vai vir muito conteúdo bom também sobre dicas de relacionamento, quando tá tudo bem, pra gente poder trabalhar aqui no Relacionamento é Coisa Séria e também lá no meu TikTok e no meu Instagram, tá bom? E é isso, lembrando que você pode acompanhar meus vídeos diários no TikTok, que é a minha rede principal, e também no Instagram e no YouTube, procura lá @edu.diálogo. Eu agradeço muito você por dar atenção ao meu trabalho. Foi uma honra gravar esse episódio aqui com vocês. Semana que vem tem mais. Fiquem bem, muito obrigado, eu amo vocês e um grande beijo.